Pois é, meus queridos, estamos de volta. E agora, agora, Laís? Agora, nós vamos fazer o quê, professor? Nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque temos que sanar qualquer dúvida que ficou. Assim que a gente finalizar essa revisão aqui, vamos deixar você fazendo a atividade e a gente só volta depois para corrigir, não é isso? É isso aí. Então a gente vai fazer aquela revisão geral, né, dos conceitos que foram abordados na aula anterior. Que conceitos foram esses? Manejo alimentar e manejo sanitário. Isso que é importantíssimo. Né, das primeiras semanas, o primeiro dia até a sexta semana, é uma adaptação, eu chamo de uma adaptação ambiental. Só que dela, após a sexta semana e completa 20 dias, ele tem que estar adaptado a todo o manejo de comedouro, bebedouro, para que ele comece a receber a ração de engorda. Vamos dar uma olhada? É isso aí. Então, meu diretor, corta para a telinha agora. Avicultura, manejos. Isso. Então, vamos ver o que nós vimos aí, professor. Nós vimos alguns manejos que estamos vendo aí na foto. Vamos entender direitinho como é que eles são? Vamos! Então, primeiro... Dentro do manejo alimentar, né? Não. Vamos lá, primeiro, vamos lá. Dentro do manejo alimentar, vamos ver aí. Aqui. Primeiro dia até a sexta semana. Professor Jefferson, o que tem que acontecer aqui? Vocês têm que lembrar uma coisa. Esses animais estão tomando água com terramicina, um pouquinho de sal e açúcar. É um soro fisiológico natural, para amenizar o estresse da chegada e recepção deles. Eles vão ter que estar adaptados a esse ciclo de proteção. Esse ciclo de proteção tem o quê? Tem comedouros e bebedouros iniciais. E a cama? A cama, tá vendo como é que a cama tá? É a maravilha. É uma cama que ainda não está compactada. O que é uma cama compactada? Funcional, professor, é uma cama onde o animal vai estar ali cagando, que é o cocôzinho dele, é por uma cloaca, então ele vai estar defecando água com urina junto. E essa cama tem que estar apta ao quê? Absorver essa umidade e impedir que ocorra desenvolvimento de micro-organismo. Outra, a campânula e o bebedouro tem que ser trocado. Professor, é ração? Não é aquela ração. É um quirelo para a adaptação desse animal, da moelinha dele. E aí depois disso sim, ele recebe a ração que vai fortificar o sistema imunológico dele para receber o quê, professor? Receber a ração de desenvolvimento dele. Esse bebedouro aí inicial, ele tem que ser limpo 2 vezes a semana, 2 vezes ao dia que é indicado. Mas dependendo do ambiente, se for época chuvosa, né? Que é o nosso inverno amazônico, ou estiagem, a gente coloca uma limpeza no início do dia, do bebedouro, porque final passou a noite todinha sem limpar, a noite toda. Então de manhã cedo faz uma limpeza, aí dependendo da época do ano, faz uma no meio do dia e uma no final da tarde. Perfeito? Por quê, professor? Para evitar que ocorra algum sistema gastrointestinal, diarreia. Por que pode acontecer com a diarreia? Desidratação desse animal. E quando ele está desidratado, ele para de comer, o sistema imunológico dele começa a definhar, né? Isso. E também tem muito cuidado com essa campânula. Por quê, professor? Porque a temperatura pode favorecer um ambiente quente e úmido para a proliferação de fungos e bactérias na cama que ainda está passando pelo processo de compactação. É isso que a gente tem de forma geral. E que nós vimos também lá? Comedouros, só, né? Nós vimos a adaptação dos comedouros e bebedouros. Por exemplo, lá no comedouro e bebedouro, olha como é que é aqui, ó, o comedouro e o bebedouro, né? O comedouro é uma bandeja de fazer bolo, parecido, e o bebedouro também ainda é com uma fase inicial. Ele tem essa concavidade, um reservatório, esse reservatório de água. E aí a gente vai alterando isso até o 20º dia. Como, professor? Há uma adaptação do comedouro, que ele começa a ser suspenso em relação ao comedouro inicial, que ele fica no fundo, parado. Esse comedouro, olha só, eu fico com o comedouro... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ele fica com o comedouro suspenso e também ainda tem o comedouro inicial. É uma adaptação.
Transição. Ei, a palavra correta é essa mesmo. É uma transição do modo de ele achar, localizar a ração. Claro que tem um mecanismo que vai, dependendo do desenvolvimento desse animal, isso aqui, essa cordinha, é para suspender. Então o animal vai ficando maior, então essa parte da borda vai ficando da altura do papo. Agora o bebedouro, essa transição também, é porque isso aqui é o snipper. É aqui que ele vai bicar para tomar água. Para que tem essa bandejinha? Para adaptar ele. Que quando ele bica, vai molhando aqui. E aí ele toma água daqui, mas ó, as outras aves já vão percebendo que é aqui em cima. Qual é a altura? A altura do papo. Ou desculpa, a altura do dorso. Papo é comedouro. Dorso é o bebedouro. Isso aí, a gente que tem a consegue ver naquela transição. imagem lá. Isso. Aí tá aqui, ó, na imagem. Então, tem 2 níveis, né? É um ângulo de 35 a 45 graus e depois de frango, 75 a 85 graus. E fica definitivo. Professor, mas o senhor falou coisa de 20 dias. Todo esse processo tem que estar pronto, adaptado até o 20º dia. Por quê? Porque depois vai ficar a fusão do ciclo de proteção. Essa fusão do ciclo de proteção alcança a partir do 2º dia para o 20º dia. Então, é gradativo, ó. Com 5 a 6 dias, juntos 2 círculos. No 12º e 15 dias, fica na metade. E aí, depois, todos eles são soltos. E aí fica com comedouros e bebedouros definitivos até o 20º dia. Aí no 20º dia para frente, Laísa, isso é definido dentro do galpão. Olha a cama. Nós já percebemos que a cama nesse estado ela já tem que se encontrar compacta. E aí esses animais já estão aptos ao processo de realizar o segundo passo do manejo preparatório, que é o quê? A debicagem. Clica aí, Laísa, para nós. Vamos aqui. Isso. A debicagem é um processo, pessoal, muito importante. Por quê, professor? Nós temos aí, essa imagem é de forma geral, tá? No primeiro dia, depois tem no 2º dia. Mas isso, pessoal, depende. Isso é para corte, professor? Ou é para postura? Vamos lá. Para corte. Corte, a gente corta ali, ó, 1/3 do bico superior. E também tem 2/3. Até 2/3 é corte. 1/3 postura. Entendeu? Agora, o inferior é 1/4. Um pedacinho do bico. Como é que ele tem que ficar? Ele vai ficar aproximadamente parecido com uma pá. Quer ver? Aperta aí. Tem imagem aqui que mostra, né? Olha aqui, pessoal. Desse jeito. Para que isso, professor? Isso vai fazer com que a ave coma uma porção de ração uniforme. E comendo uma porção de ração uniforme, qual é o objetivo da debicagem? A gente vê que é a equalização do lote. O que envolve a equalização do lote? Vai impedir ou amenizar o processo de canibalismo. Por quê? Porque essas aves elas têm canibalismo, não, hierarquia. O que é essa hierarquia, professor Jefferson? Pode clicar isso. Pode ter alguns machos, e aí eles bicam por estresse e causa ferimento nas coleguinhas. E as aves são curiosas. Uma coisa vermelha chama a atenção e vai bicando. Isso provoca o canibalismo entre elas. Você fazendo a debicagem diminui esse processo hierárquico. Diminui o processo de selecionar grãos e faz com que esses animais cresçam uniformemente. Então a gente chama isso de equalização do lote, ou equalização de lote é a mesma coisa que viabilidade do plantel. E para finalizar, é a fase de recria, né? Isso. Laísa, vamos lá. Professor, o que é isso, a fase de recria? Essa fase aí, pessoal, depende se está falando de corte ou de postura. Se for corte, significa que você tem que pesar aleatoriamente. Você pesa as aves para ver se elas estão crescendo uniformemente, ganhando peso. Se for postura, você vai viabilizar os ovos para ver se estão uniformes, a casca é rígida, e fazer o repique, que tem o tempo de vida dessas aves, e você pode prolongar por mais 6 meses.
E desta forma você equaliza o seu lote, tá bom? É isso aí. Vamos E lá? agora, né? Pessoal, para nós, meu diretor, vamos deixar vocês aí fazendo as atividades, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vai tomar aquele cafezinho, né, Sim, professor? estou precisando. Até daqui a pouco, pessoal. Boa atividade. E aí, galerinha, como é que foi a atividade? Pessoal, agora é o momento que nós vamos sanar as dúvidas que possam ter surgido durante a realização das respostas. Primeiro, vamos colocar a pergunta para vocês, vamos ler. Questões abertas, nós vamos comentar as questões, não é isso, Laís? Com certeza. E as questões fechadas, nós vamos pegar, ler a pergunta, ler as alternativas, colocar o gabarito e explicar por que as outras alternativas não conferem com o que foi perguntado, tá bom? Vamos lá? Meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui com a questão 1. Na fase de cria ou inicial, os cuidados são muitos e um deles é manter a uniformidade, vou até exemplificar aqui, grifar, né, sublinhar aqui a uniformidade do lote. Um dos objetivos dessa uniformidade é o quê? Prevenção. Isso. É porque é aquele negócio, né, Anaísa? Quando o lote está uniforme, o que isso significa? Ele está se desenvolvendo junto. Todos os frangos são 2.000 aves. O básico de um galpão é 2.000. Estão crescendo rápido, então estão saudáveis. Elas não ficam predispostas a qualquer micro-organismo que ali já estão adaptados, né? Então, a prevenção. Quais seriam os outros objetivos dessa uniformidade, desse procedimento? Qual vai ser de manter o lote uniforme? Vamos lá, gente. A resposta... Evitar o canibalismo. Por quê, professor? Não entendi. Pessoal, como é que eu mantenho um lote uniforme? Fazendo a debicagem e fazendo com que essa ave coma uma quantidade de ração sem ela selecionar. E aí ela vai se desenvolver bem. Outra coisa, pessoal, se elas param de escolher essas partículas. Outro, a ave, muitas vezes, ela fica estressada e aí ela começa a brincar ou causar sistemas de hierárquico. Pode ter algum macho ali no lote. Tem problema? Não, professor. Por quê? Porque elas são abatidas antes da maturidade sexual. Mas para amenizar esse sistema hierárquico, que elas podem ferir a coleguinha ali, você faz essa debicagem para evitar. Isso causa a viabilidade do plantel. O que é a viabilidade do plantel? É um plantel que cresce, se desenvolve homogeneamente, equalizado esse lote. Essa é uma das práticas importantes de se realizar o quê? Essa uniformidade através da debicagem. É isso aí. Prosseguindo agora, tá, pessoal? Vamos agora para a questão de número 2. Descreva os procedimentos adotados na primeira fase denominada de cria ou inicial, no primeiro dia até a 6ª semana de idade, referente ao manejo do bebedouro. Pessoal, é bebedouro aí, tá? Então, qual seria a resposta? Vamos lá, pessoal, para a gente ver qual é a resposta. Manter os bebedouros iniciais pendulares, sempre limpos e com água fresca 2 vezes ao dia. Então vamos lá, galerinha. No primeiro dia, do 1º ao 6º dia, é uma fase adaptativa. Então você tem que lembrar que muitos pintinhos vão chegar ainda com o quê? Com vitelo no buchinho deles. Eles vão comer? Não, eles vão ficar ciscando ali o quirelo. Eles vão ter que calejar aquela pelezinha amarela do papo. Então, nesse período, a gente faz uma solução com açúcar, terramicina, água e um pouquinho de sal. Uma solução para amenizar esse estresse. Só que esse medicamento, junto com açúcar e a água e a temperatura do ambiente, favorece que crie um limbo na parede do bebedouro. E aí você tem que limpar, trocar. Porque se fosse só água pura, não tem esse problema. Mas como tem isso causa processo de produção de micro-organismo,
Por quê? Porque esses animais estão pisando ali na cama, que ainda não está compacta, a madeirinha cai dentro daquela bordinha do bebedouro e possibilita o desenvolvimento de micro-organismo. E aí a gente tem que limpar para não prejudicar o processo gastrointestinal desse animal. Professor, recomendado, quando a gente vai ver a cartilha de criação de frango, o recomendado é 2 vezes ao dia. Mas por quê? Porque nós adquirimos esse manejo de regiões do sul. Como é frio, a grande maioria parte do tempo lá, o micro-organismo não se desenvolve tanto. No frio. A nossa região é mais aqui, abafada, né? Quente, úmida, propicia o desenvolvimento. Então, é recomendado, dependendo se a gente estiver na estiagem, é recomendado fazer 3. Né? Porque à noite ninguém trabalha, mas o micro-organismo está trabalhando. Então, a primeira no primeiro horário da manhã. A última no finalzinho da tarde. Bota um no meio ali. Não é meio-dia, pode ser lá pelas 2, 1h30 da tarde. E aí você faz essa limpeza. Para prevenção. É isso. Isso aí. Vamos agora para a questão 3. Descreva, mais uma vez, né? Descreva os procedimentos adotados na primeira fase, que é denominada de cria ou inicial, no primeiro dia até a 6ª semana de idade, no galpão do aviário. Então, vamos aqui com a resposta para a gente fazer o comentário sobre essa resposta. Então, o galpão, ele deve estar totalmente ocupado até, no máximo, 20 dias. Os comedouros e bebedouros são substituídos e aumentados em número à medida que há alteração de espaço. Eu acho que isso aí ficou bem claro, né? Essa resposta. Sim. Com relação, né? O galpão deve estar totalmente ocupado. Então, pessoal, olha só. No primeiro dia até o 6º dia é a adaptação do quê? O primeiro dia até o 6º dia é a adaptação. Eu falo da adaptação, Laísa, é igual criança. Eu tenho que preparar a criança. A mãe está amamentando com colostro. Para que a mãe está amamentando com colostro? É a adaptação, preparando ele, o sistema gastrointestinal, para papinha mole. Não, vem mais da mãe. É um sistema imunológico, gastrointestinal e respiratório. Porque depois a mãe vai dar o quê? Vai dar o paninho para ele cheirar. Vai dar a fralda. Qualquer brinquedinho ele bota na mão. Então, esses brinquedos, essas coisas, antes da criança começar a gatinhar, tem que estar com o sistema imunológico gastrointestinal para evitar da diarreia. Então, do primeiro ao 6º dia é ambiental. Tá bom, pessoal? Agora, até o 20º dia, ele já tem que estar adaptado com o quê? Com a troca dos comedouros e a troca dos bebedouros, que a Laísa falou perfeitamente, a fase de transição. Vamos agora, professor, para a questão 4. O procedimento de debicagem divide-se em 2 etapas. Sim. Esquematize identificando esse procedimento de debicagem, tá? A primeira fase é realizada do 7º dia até o 10º dia, que corresponde o quê? 1/3 superior e 1/4 o inferior. A segunda fase é realizada até a 12ª semana, que é do 10º dia até a 10º. Só que lembrando, isso é recomendado só em postura. A primeira fase, no corte. Isso aí. Agora vamos para o nosso momento decolando para o futuro. Questão de número 5. Descreva o procedimento realizado na segunda fase, nesse lado agora, da recria. Que compreende a 7ª semana até a 17ª semana de idade. Então, vamos comentar aqui a resposta. Nessa fase é realizado a pesagem. Lembra, a gente tem que pesar se for corte. A pesagem é muito importante para ver o processo de desenvolvimento. Temos que ter um gráfico que mostre que ocorre o desenvolvimento da capacidade em relação à aquisição da quantidade de ração por hora. Então você escolhe um dia da semana, no mesmo horário, realizar essa pesagem aleatória. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma aula e já já a gente volta. Até mais. Tchau, gente!